Olá, igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um culto de terça-feira, culto de oração, onde você coloca o seu coração diante do nosso Pai, entrega Ele aí na sua casa onde você está e permite que o Espírito Santo entre em sua casa, faça um momento lindo de entrega e culto ao Senhor aí onde você está na sua casa. Seu dia foi tranquilo hoje? Espero que ele tenha sido repleto de excelentes notícias. Mas, independente de como ele foi, a melhor hora do seu dia, tenho certeza que começa agora. Amém? Antes de a gente começar o nosso culto de oração, clica aqui embaixo. Aparecem essas letrinhas aí, para te lembrar de curtir o vídeo. Verifica se você está inscrito no canal também, ok? Ativa o sininho aí para você sempre receber notificação quando a gente postar algum conteúdo. Mas o mais importante, clica no joinha, ok? Assim você ajuda a evangelizar outras pessoas. Na internet, eu falo isso e falo sempre. Na internet é assim que a gente evangeliza. Clica no curtir aí, que assim você já faz o seu papel de enviar esse vídeo para outras pessoas, mesmo sem saber, ok? Vamos então começar? Senhor Deus, muito obrigado por esse culto, por essa oportunidade, ó Pai, de culto a Ti. Em nome de Jesus, limpa nossos corações, Pai. Prepara esse momento, que ele seja precioso, que esse momento seja excepcional, Pai. Queremos te agradar em todo o tempo e que esses minutos aqui, ó Pai, entregues em nossa casa ao Senhor, possam valer muito a pena. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, esteja junto a nós nessa hora. Que a gente possa sentir, ó Pai, em nossos lares, o Senhor tocando nossos corações. Nos dê paz, nos dê tranquilidade, e nos permita sentir a Ti, ó Pai. Nos permita sermos tocados pelo Senhor, em nome de Jesus. Fale em nossos corações. Que ao cantarmos louvores a Ti, ó Pai, a gente não pronuncie somente letras lançadas ao vento, mas que sejam orações cantadas ao Senhor. E a palavra, ó Pai, que for ministrada, que ela seja o refrigério para nossos corações e ensinamento, porque temos certeza, ó Pai, que crescer em Ti é necessário, cada dia mais um pouco necessário, e assim a gente vai caminhando rumo à perfeição. Em nome de Jesus, Pai, fica à vontade em nosso meio, fica à vontade em nossa casa. Prepara nossos corações, prepara esse ambiente, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos cantar ao Senhor? Vamos cantar ao Senhor. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé, até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir, se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Independente da situação, nosso Deus pode mudar a nossa sorte diante de nossos próprios olhos. Você crê nisso? Se tentam destruir-me, zombando da minha fé, até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir, se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que
que chegar a minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Ele pode fazer, Ele pode todas as coisas. Você crê nisso? Vamos cantar que nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso pra mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. Lance o que aflige seu coração diante do nosso Pai Celestial. Crê nele, Ele tudo pode. Nosso Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Então conte a Ele. Nosso Deus é poderoso pra mudar. Ele pode mudar tudo. Situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Você crê? Tudo é possível ao que crer. Conte a Ele. Conte a Ele tudo que está no teu coração. Deixa Ele saber de todas as coisas. Aliás, Ele já sabe. Mas Ele precisa que você entregue. Ele precisa que você confie nele. E deixe, porque o mais Ele fará. Amém? Lance sua rede ao mar. Tenha fé. Tudo é o possível ao Deus, Criador de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos ao nosso Deus, exaltamos o nome do grande e poderoso Rei. Ele que tem nos sustentado, que tem nos abençoado, tem derramado chuvas de bênção sobre as nossas vidas. Queremos continuar adorando, agradecendo ao nosso Deus através da sua palavra. E eu quero convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia em Gênesis, o capítulo 50.
dos versos 22 ao verso 26. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Deus, nós te louvamos com cânticos, exaltamos o teu nome, nosso coração está aberto para ouvirmos a tua voz através da tua palavra ministrada. Que o Espírito Santo tenha total liberdade para falar aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Mantenha essa Bíblia aberta, que eu quero, através desta palavra, compartilhar sobre a vida de José, e nós vamos ler alguns textos. José, que é um dos personagens magníficos que nós encontramos na Bíblia, personagens mais conhecidos e inspiradores. Ele é uma inspiração de como enfrentar e vencer situações adversas. Mas eu percebo que, vendo a história de José, que José conseguiu tudo isso, conseguiu vencer todas essas situações adversas com a multiforme graça de Deus. Ele foi vencedor porque ele soube romper com sentimentos que poderiam roubar a sua alegria, que poderiam levá-lo a viver uma vida de amargura, a guardar no seu coração o ódio. E ele conseguiu superar tamanha adversidade. O que é que nós podemos aprender com a vida de José através de todas as experiências que ele teve? Que há esperança para aquele que enfrenta a dor da separação, que enfrenta a dor da traição, a indiferença, o desprezo, a injustiça. A esperança para quem vive a adversidade por causa de inúmeras situações. Como que José ele pôde enfrentar tudo isso? Todo o sofrimento, uma vida de tantas aflições, como que José pôde vencer? É isso que eu quero compartilhar com você nesta noite, e o meu desejo é que o testemunho de José, a vida de José, ela possa trazer para o nosso coração, renovando a nossa fé, que possamos ver que como José ele conseguiu superar e vencer, todos nós também conseguiremos. O que nós aprendemos com ele? Ele aprendeu a conviver com a indiferença sem perder a fé. José era um homem de fé. Ele alimentava a fé no seu coração. E esse, acredito eu, que foi um dos segredos da vida de José. Ele aprendeu a viver com a indiferença que ele sofria sem perder a sua fé. O capítulo 37 de Gênesis, você pode abrir a sua Bíblia, Gênesis 37, dos versos 5 ao verso 10. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e por causa das suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também com o sol, a lua e 11 estrelas que se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? José, aqui nesses versos que nós lemos, ele narra para sua família todo o sonho que ele teve.
ele compartilha os sonhos que ele estava tendo. Só que ninguém estava acreditando em José. Todos duvidavam de que realmente o Senhor estava falando com ele através de sonho. Mas o Senhor estava com José. Lá no fundo, José sabia que mesmo que a família não acreditasse, ele sabia que Deus estava guiando a sua vida, que quem guiava os seus passos era Deus. E essa presença diária com Deus, esse relacionamento que ele tinha com Deus, o ajudou a superar a indiferença sem perder a sua fé. Ele continuava crendo em Deus. Sabe, muitas das vezes nós temos que conviver com indiferenças, temos que conviver com dúvidas dos outros a respeito de nós, a respeito daquilo que Deus tem ministrado no nosso coração. Nós temos que conviver com desapontamentos, mas o vencedor será sempre aquele que viver diligentemente nutrindo a sua fé em Deus, que mantenha a sua confiança em Deus. José não dava ouvidos para aquilo que talvez vinha da sua família, tentando atingi-lo. Com certeza os seus ouvidos estavam atentos ao que Deus lhe falava, aquilo que Deus estava dizendo. E isso, ele vivia diariamente nutrindo a sua fé naquele que é capaz de ajudá-lo a vencer na adversidade. Ele nutria a sua fé em Deus. Agostinho disse que fé é acreditar naquilo que não vemos. E a recompensa desta fé é ver o que acreditamos. José podia ver a realização dos seus sonhos, porque ele não desistiu diante da adversidade e ele aprendeu a conviver com essa indiferença, mas não perdeu a sua fé. Olhando para a história, para o testemunho de José, José foi traído pelos seus irmãos. E mesmo diante da traição, ele não perdeu a doçura. José tinha tudo para viver uma vida amarga, para desistir, ele tinha tudo para abandonar os seus sonhos, mas ele superou cada adversidade com a força que vinha de Deus, com a força que vinha dos céus. 3 situações que contribuíram para azedar o coração de José. Primeiro, ser vendido pelos seus irmãos, foi vendido como animal pelos seus irmãos. Capítulo 37, o verso 28, fala isso. Segunda situação, ele foi caluniado pela mulher de Potifar. Capítulo 39, verso 13 e 14. Isso poderia azedar o seu coração. E quando ele não foi ajudado pelo copeiro, ele teve que conviver com tudo isso. E mesmo assim, ele continuou sendo um servo de Deus, amável com as pessoas. Mesmo assim, ele superou esses momentos difíceis que ele estava enfrentando. Aqui no capítulo 45, dos versos 1 ao verso 3. Então José, não se podendo conter, diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Mais uma vez, José, aqui nesse texto, ele se revela amável. Ele tinha todos os motivos para construir uma vida de ódio, uma vida de raiva, de vingança, mas ele se revelou amável pelas pessoas que no passado lhe haviam feito muito mal. Ele demonstra amor. Ele não permitiu que as atitudes amargas das pessoas ao seu redor mudasse o seu jeito amável de ser. Quando nós olhamos para essa experiência de José, nós podemos aprender com José a superar a nossa tendência natural de vingança, a nossa tendência natural de alimentar o ódio no nosso coração. Nós não podemos permitir que sentimentos doentios
permaneça no nosso coração ao ponto de prender a nossa vida durante tempos e durante anos. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas vivem situações que elas não gostariam de viver. Por quê? Porque estão presas às questões de amargura, de tristeza, de abatimento, por aquilo que viveram e sofreram no passado. José, ele aprendeu a lidar com as adversidades, com as traições, sem perder a doçura do seu coração. Ele continuou sendo amável, principalmente com os que lhe feriram. Meu Deus, como é que tudo isso aconteceu? Eu acredito que foi através do perdão. José perdoou. O perdão, ele traz cura. O perdão, ele traz leveza à nossa alma. Como nós precisamos aprender a perdoar. Decida perdoar aqueles que te ofenderam. Decida perdoar aqueles que lhe maltrataram, que trouxeram tristeza, sofrimento para o seu coração, que trouxeram dor, amargura. Decida perdoar. Aqueles que trouxeram momentos de desapontamentos, perdoa. Aprenda a lidar com esta situação com doçura. Seja amável, como José foi amável. Quando nós olhamos para esta palavra e vivemos esta palavra, Deus nos dá a oportunidade e nos dá também este amor que Ele colocou no nosso coração. Ele caminha conosco a ponto de nos ajudar, nos auxiliar, para que possamos vencer os momentos de adversidade na nossa vida, mantendo a nossa fé nele e sendo também amável, tendo um coração puro, tendo um coração perdoador, perdoando aqueles que nos ofendem no nosso dia a dia. E se nós fizermos isto, com certeza, quando olhamos para a palavra, nós vamos viver dias maravilhosos na presença do Senhor. Vamos experimentar de tudo aquilo que Deus tem reservado para a nossa vida. Sabe, José é um exemplo maravilhoso de superação. Ele enfrentou todos os obstáculos, todas as adversidades, sem perder a capacidade de recomeçar. A cada situação que ele vivenciava, ele não ficava paralisado, ele não desistia, mas ele recomeçava a sua trajetória. Ele precisou recomeçar a sua vida em várias etapas. E onde José chegava, ele influenciava o ambiente, ele acrescentava alegria, ele era organizado, bom de serviço, bom na sua espiritualidade. Até mesmo Faraó. Faraó conseguiu perceber o valor de José. A Bíblia diz aqui, em Gênesis, o capítulo 41, dos versos 40 ao verso 43. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro. E clamavam diante dele, inclinai-vos. Desse modo constituiu sobre toda a terra do Egito. Amém. Apesar de todos os acontecimentos, José ele demonstrou ser um homem feliz. Ele demonstrou ser um homem realizado. Talvez seja essa postura, demonstrando e sendo realmente um homem feliz, um homem realizado, que ele deve ter encontrado, né, alcançado a prosperidade no seu lugar de sofrimento. Ele encontrou prosperidade, porque ele era um homem feliz, era um homem que ele não perdeu a capacidade de retomar a sua vida, de recomeçar. E essa capacidade de recomeçar é uma marca daqueles que querem vencer, daqueles que querem superar. Deus, ele traz a nós esta palavra para nos tirar
desses momentos que nós vivenciamos, que muitas vezes nós achamos que nós não vamos conseguir, que está tão difícil, mas Deus nos traz a palavra, mostrando o exemplo de José. Ele dá a palavra para nos tirar da adversidade e nos conduzir a um destino de vitória, um destino que Ele tem preparado e reservado para nós. Por isso, nós precisamos continuar sonhando, vivendo e experimentando, né, todo o cumprimento da palavra e da promessa que Deus tem para cada um de nós. Quando nós olhamos para José, nós podemos ver que José tinha certeza que Deus estava dirigindo a sua história. Eu sempre gosto de compartilhar isso, que Deus é Senhor da história, que Deus dirige a história. José tinha essa certeza, porque Deus dirigiu a história da vida de Noé, de Abraão, de Moisés, dirigiu a vida de José, dirige a minha vida e dirige a sua vida. No capítulo 50, nós temos aqui o capítulo 50, dos versos 15 até o verso 20, nós podemos ver aqui a experiência de José, vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir, certamente o mal, todo o que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também a seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao seu coração. Que lindo, linda a postura de José. Sabe, talvez alguém tenha planejado mal contra você, mas porque Deus está no controle, né, de todas as coisas, como planejaram mal, né, contra a vida de José, e como Deus está no controle de toda a história, Deus pôde transformar esta situação em bem, em bênção. É isso que José está falando aqui no texto. Após a morte de seu pai, o medo, o temor tomou conta de seus irmãos, mas José, ele contrariou a todos, demonstrando o quê? Uma profunda submissão à vontade de Deus, à soberania de Deus. Ele conseguia, né, ver além dos fatos. Ele conseguia ver além dos sofrimentos que ele viveu. Ele conseguia ver que Deus estava dirigindo a sua história, que Deus tinha um propósito maior por trás de tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Porque através de tudo aquilo que estava acontecendo, Deus tinha um propósito. Deus tinha algo para fazer através da vida de José, que iria abençoar tantos outros povos, tantas outras pessoas. Sabe o que leva-nos a entender que Deus está no controle da nossa vida, da nossa história, e Ele sabe exatamente aquilo que acontecerá lá no final. Deus tem algo grande para realizar em nossas vidas. E por ter convicção disso, José retribuiu o mal com o bem, quando ele fala para os seus irmãos: não tenha medo não, tenha medo não, que eu sustentarei todos vocês. E ele falou isso amavelmente, não havia amargura e não havia ódio no seu coração. Nós aprendemos aqui com esse estilo de vida de José, que ao invés de nós reclamarmos do fato, né, de fatos que fazem parte da nossa história, situações adversas, nós devemos buscar em Deus a resposta para cada situação que nós vivemos. Ao invés de buscarmos o culpado, nós devemos buscar o direcionamento do céu e continuar a nossa trajetória, sabendo que Deus está conosco, que Ele caminha conosco, que tudo que nós vivemos faz parte de um propósito maior de Deus para a nossa vida.
Tenha esta convicção no seu coração. Eu desafio você, diante desta palavra, eu desafio você a desafiar a sua fé. Diante dos sonhos que você tem, que Deus tem colocado no seu coração, talvez até sonhos que muitas pessoas não acreditam, continue acreditando, continue confiando no Senhor, continue superando os desapontamentos, continue vencendo com fé ao lado do Senhor Deus que caminha com você todos os dias. E eu quero dizer aquilo que eu disse no início, a esperança para você. A esperança para quem vive a adversidade por causa de desapontamentos. Como é que eu posso vencer, né? Como é que eu posso superar todos esses momentos? Olhando para a história de José e percebendo que quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, nós podemos superar, vencer as adversidades, nós vamos conviver com a indiferença sem perder a fé e vamos lidar com a situação de traição sem perder a doçura. Vamos enfrentar sem perder a capacidade de recomeçar. Por quê? Porque Deus é Deus que dirige a nossa história. Que Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo possa ministrar a fé e a esperança no seu coração para continuar em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, bendito seja o nome do Senhor, Deus de Abraão, de Moisés, de Isaac, Jacó, Deus de José, também o meu Deus e o seu Deus. É o mesmo Deus, o Deus que tem conduzido a história, o Deus que esteve com José nos momentos difíceis. Deus, nós te pedimos neste momento que o Senhor continue conosco, nos dando força, fé, para superarmos, ó Deus, todos os obstáculos da vida, para enfrentarmos as adversidades, sem tirarmos os olhos do Senhor, sem tirarmos, ó Deus, os olhos da Tua Palavra, que a nossa fé seja acrescentada e fortalecida, que possamos ter a capacidade de perdoar, ó Deus, aqueles que se levantam contra nós, que nos ofendem, que haja perdão em o nome de Jesus, porque sabemos que o perdão ele traz cura para o nosso coração. Ensina-nos a perdoar a quem nos ofendeu, que sejamos amáveis, que possamos tratar, ó Deus, as pessoas, independente de quem, que possamos tratá-las com amor, em o nome de Jesus, que possamos amar a nossa família, amar, ó Deus, nossos irmãos em Cristo, amar aqueles que estão ao nosso redor, e que possamos ter essa certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te buscam e que te amam. Dá-nos fé, dá-nos forças e ministra, Senhor, a cura, ministra, Senhor, a renovação espiritual, a forças para vencer e para prosseguir diante dos desapontamentos da vida, que possamos, ó Deus, buscar no Senhor, a exemplo de José, que possamos superar todos os momentos e vencer todas as adversidades, tendo plena certeza de que o Senhor caminha conosco. Oramos, ó Deus, pedindo a Tua bênção para a vida da Tua igreja, para cada família, Senhor, a fim de que o Senhor possa ouvir e responder, atender ao clamor e às necessidades das nossas famílias. Visita, responde e concede a Tua bênção e a vitória em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Que a graça do Senhor nosso Deus, o amor de Jesus Cristo, nosso Salvador, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém.